Muitos pacientes me perguntam o que ocorrerá quando terminar o tratamento oncohematológico. O que é que será feito? Qual é o papel dele e, se não está tratando, é necessário acompanhar? É exatamente sobre isso que a gente vai ver no vídeo que inicia agora. Olá, meu nome é Geitson Cruz, sou hematologista, criador e editor do canal de hematologia Hemato na Web. Vamos ficar aqui cerca de 10, 15 minutos falando de algo importante e relevante do mundo da hematologia ou do mundo da medicina de forma geral. Hoje a gente vai falar acerca de algo que é comumente questionado naquele paciente que está realizando um tratamento oncohematológico. Não raramente a gente fala que o paciente oncohematológico deverá ser acompanhado por um longo período de tempo. E isso é verdade. A gente sabe que determinadas terapias, como é o caso das quimioterapias, têm determinado tempo de acompanhamento e outros que são necessários o tratamento prolongado, inclusive para a vida toda. A gente sabe que o acompanhamento do paciente oncohematológico é diferente a depender do tipo de patologia que a gente está tratando. Isso por quê? Porque existem determinados tratamentos que são quimioterápicos, verdadeiramente ditos, em que a gente realiza intervenções baseadas em drogas chamadas quimioterápicas, que vão ser realizadas em determinado planejamento e o acompanhamento muitas vezes é de acordo com o protocolo que foi realizado. Por outro lado, existe não necessariamente quimioterápicos, medicações orais que serão realizadas também para determinados pacientes que terão um acompanhamento também distinto. Como é que a gente define e como é que é realizado esse acompanhamento? É um pouco que a gente vai detalhar nesse vídeo agora, mas antes de prosseguir, eu gostaria primeiro de agradecer aqui ao crescimento que você tem proporcionado ao canal, fazendo com que a gente consiga cada vez mais bater e alcançar novas metas e, claro, fazer com que esse conteúdo tenha possibilidade de se espalhar para outras pessoas também. Da mesma forma, se você gostar do conteúdo, deixa aí o gostei, pois conteúdos como esses poderão ser sugeridos para você e para outras pessoas também. Assim, se você não está inscrito no canal, considere se inscrever, pois assim a gente ganhará conhecimento e reconhecimento nessa plataforma e conteúdos como esses serão sugeridos para você e para outras pessoas também. E claro, se você quer ser notificado da possibilidade de novas publicações, ative o símbolo de campainha e assim você será notificado acerca do conteúdo novo que a gente gerar por aqui. Pois bem, o acompanhamento oncohematológico ele é bastante distinto a depender do tipo de patologia com qual a gente está lidando. Isso mesmo, pois doenças crônicas, como o próprio nome já diz, o tempo de acompanhamento geralmente é muito mais prolongado, inclusive possivelmente para a vida toda, pois esse paciente, por ter uma patologia crônica, uma patologia indolente, há a possibilidade de essa doença ser potencialmente incurável, a gente fazer o tratamento para controlá-la, às vezes até para deixá-la ausente dos nossos exames, ou seja, os exames dão todos normais, a gente sabe que às vezes a sementinha da doença está lá, mas que o paciente está muito bem, mesmo assim a gente necessita de acompanhamento. Por outro lado, existem doenças que são mais agudas, mais rápidas, que se não for tratadas imediatamente pode causar morte ou complicações graves. É o caso, por exemplo, das leucemias agudas, dos linfomas mais agressivos. E nessa situação, a gente faz um tratamento baseado em quimioterapia com ou sem a presença da radioterapia e muitas vezes a gente interrompe o tratamento e começa a partir daí o segmento. E é exatamente esse segmento, esse acompanhamento que é questionado por muitos pacientes. Eu não vou detalhar aqui o acompanhamento de doenças crônicas indolentes, pois, como eu já afirmei, não raramente o acompanhamento desse paciente é para a vida toda, pois a gente sabe que a origem da doença, a origem molecular da doença, a gente sabe que a origem da doença, se ela tronco maligna está presente naquela pessoa, mesmo a gente não tendo exames que a detecte. É o caso que ocorre, por exemplo, na leucemia mieloide crônica, na leucemia linfocítica crônica, alguns linfomas indolentes. E a gente acompanha esse paciente
provavelmente para a vida toda. Por outro lado, alguns outros casos a gente pode fazer um planejamento um pouco distinto. É bom deixar claro aqui que o acompanhamento, a forma como o médico acompanha, é muito individualizado. Ou seja, o médico pode ter determinada forma de acompanhamento e ser distinto de outro médico, mesmo se tratando da mesma patologia. Isso por quê? Porque ele provavelmente possui uma escola de formação distinta, possui uma forma de cuidado distinta, ou até mesmo utilizou um tratamento que é diferente daquele tratamento padrão que foi utilizado por outros pacientes. Então, não significa que determinado acompanhamento está errado e outro está certo. Isso é individualizado, e se você tem qualquer dúvida acerca de por que você está fazendo determinado acompanhamento em detrimento de outro que está fazendo outra forma de acompanhamento, questione com o seu médico. Ele é a melhor pessoa que vai te orientar acerca dessa dúvida. Tá legal? Então vamos falar aqui, no caso mais específico, de pacientes portadores de leucemias agudas e linfomas mais agressivos, que têm um planejamento terapêutico bastante parecido, que é baseado em quimioterapia com ou sem radioterapia, como eu já afirmei, de forma programada em determinados períodos de tempo. Assim, no paciente portador de leucemia, por exemplo, a gente tem um tratamento de indução, um tratamento de consolidação, e a depender do tipo de tratamento, a gente faz também a manutenção. Esse tratamento como um todo pode levar de 1 ano e meio a 2 anos. Então, a gente somente diz que concluiu o tratamento após terminar a última medicação, mesmo que tenha sido quimioterapia oral. No caso da manutenção, quando termina-se a manutenção. É exatamente a partir daí que inicia o acompanhamento pós-tratamento, que é o acompanhamento com intuito principal de avaliar o paciente para possíveis recidivas. Isso mesmo, à medida que o tempo passa, a chance de recidiva potencialmente torna-se menor. Claro que isso é muito variável, depende do tipo de doença, mas geralmente é assim. Uma pessoa que terminou o tratamento há 1 mês tem uma chance maior de a doença retornar do que aquele outro paciente que terminou há 2 meses, 3 meses, 2 anos. Nesses primeiros 5 anos de acompanhamento, ou seja, terminou naqueles 2 anos ali da manutenção, até mais ou menos 5 anos, levando então um total de 7 anos mais ou menos, a gente tem um período de acompanhamento para avaliar possíveis recidivas. A partir, na maioria das patologias agudas desse 5º ano, a chance de recidiva é menor. Ela não é 0, mas ela é bem menor. Então, a gente modifica um pouco o foco do acompanhamento e passa a ser o acompanhamento com o propósito de avaliar potenciais complicações. Essas complicações oriundas do tratamento oncohematológico, o médico também avalia nesse período anterior aos 5 anos. Por outro lado, como a patologia tem uma chance menor de recidiva após o 5º ano, o foco da investigação para propósito de recidiva ele torna-se menor, e a chance de o médico ficar acompanhando, monitorando potenciais complicações, ela se torna mais comum. Então o médico passa a ter um foco um pouco distinto no acompanhamento a partir desse 5º ano. Quais complicações são oriundas do tratamento oncohematológico? Existem complicações agudas, que são aquelas complicações que ocorrem no início do tratamento ou então durante o tratamento quimioterápico, que é a neutropenia, que já foi tema de vídeo aqui no canal, que é a situação da queda de cabelo, que pode ocorrer devido à toxicidade do tratamento. A toxicidade cardíaca pode ocorrer de forma aguda, a toxicidade pulmonar pode ocorrer de forma aguda também. Então, é um foco de toxicidade, um foco de complicação diferente quando o paciente está durante o tratamento oncohematológico baseado em quimioterapia e radioterapia. Assim, o tratamento oncohematológico, quimioterápico, radioterápico tem potenciais complicações agudas, e essas são
fundamentais o médico estar ciente da possibilidade de ocorrências e, claro, orientar o paciente acerca de que há possibilidade de ocorrer essas complicações e como manejá-las, inclusive com a necessidade de ir para a urgência se for necessário. Porém, complicações tardias, aquela que ocorre depois de concluído o tratamento oncohematológico, também são frutos de investigação e são fundamentais que o hematologista ou oncologista acompanhe de forma criteriosa, pois elas podem comprometer de forma significativa a qualidade de vida do paciente. Vamos citar exemplos que aí torna mais fácil a compreensão de todos. Uma paciente jovem de 25 anos de idade teve tratamento para linfoma não Hodgkin. Fez um tratamento baseado no regime de quimioterapia R-CHOP, por exemplo, com 6 ciclos de quimioterapia sem radioterapia. A gente sabe quais são as drogas que fazem parte desse esquema quimioterápico. O rituximab, que é um anticorpo monoclonal, ciclofosfamida, que é um agente alquilante. Tem ainda a doxorubicina, que é um antibiótico antitumoral. Tem ainda a vincristina, que é uma medicação antimicrotúbulo, que é um alcaloide da vinca, que tem determinado perfil de toxicidade, e o corticoide, que é a prednisona, que também tem um perfil de toxicidade mais específico. Baseado nesse exemplo, vamos destrinchar um pouquinho o que pode ocorrer. Ela fez o tratamento, concluiu esse tratamento aos 25 anos, acompanhamos durante 5 anos. Quais são as complicações oriundas do tratamento que ela fez? Claro, que pode ocorrer antes desse término de tratamento, desse segmento de 5 anos, mas muitas delas podem se tornar evidentes depois. E o que é que nós vamos fazer para acompanhá-la? O rituximab, como afirmei, é um anticorpo monoclonal. A principal complicação desse tratamento costuma ser a imunossupressão. Essa imunossupressão não costuma durar 5 anos, costuma demorar bem menos. O paciente que fez tratamento com o rituximab pode perder o status de imunidade a determinadas vacinas e, se necessário, a revacinação. Então, é importantíssimo, durante esse acompanhamento, não precisa esperar os 5 anos, o médico ficar ciente do estado vacinal do paciente e orientar a revacinação, se assim for necessário. Ainda nesse exemplo, a ciclofosfamida é um agente antigo, é um agente alquilante, que tem uma toxicidade aguda, que é geralmente uma redução da contagem de células, uma potencialidade mielossupressora, mas tardiamente o principal efeito da ciclofosfamida é infertilidade e a possibilidade de que essa paciente tenha uma outra neoplasia. Daí a importância da gente fazer o rastreamento para outras neoplasias. Assim, no caso de uma mulher, deverá ter um rastreamento para neoplasia da mama, neoplasia do colo uterino, do útero, do ovário. Se ela tem uma história familiar, pode ser necessário mais precocemente avaliação por meio de colonoscopia, no rastreamento de neoplasia de cólon. Neoplasia de tireoide, é importantíssimo também a gente fazer acompanhamento, principalmente se ela já tinha alterações prévias na tireoide. Assim, dessa forma, a paciente tem que ser acompanhada. Da mesma forma, sabendo que é uma droga que pode levar à infertilidade, toda mulher em idade fértil deve ser orientada acerca do risco da infertilidade oriunda do tratamento e da possibilidade do congelamento de óvulos, pois, se ela assim desejar, poderá ter filhos após o término desses 5 anos de acompanhamento. Outras medicações, como a doxorubicina, é uma droga que tem um potencial de cardiotoxicidade. Essa cardiotoxicidade, ou seja, essa complicação a nível de coração, ela pode ser aguda, ou seja, pode ser logo ali no primeiro momento da infusão, dando um quadro que a gente chama de miocardite, mas pode também ser de forma crônica. O paciente pode ter manifestações dessa cardiotoxicidade depois de muitos anos ter sido concluído o tratamento. Daí a importância do médico também acompanhar periodicamente, seja com a avaliação do cardiologista ou ele mesmo solicitando determinados exames cardiológicos, se ele se sentir apto para fazê-lo, fazer com que dessa forma o rastreamento de potenciais doenças cardíacas.
É importantíssimo também frisar que o paciente que fez o tratamento oncohematológico ele não está isento de outras doenças, inclusive doenças da clínica médica, como diabetes, hipertensão arterial, a própria insuficiência cardíaca por outros motivos. E dessa forma, o paciente deve ser acompanhado em conjunto com o cardiologista, com o endocrinologista, se assim for necessário, pois o não tratamento, o não reconhecimento de que ele possui determinada complicação poderá antecipar complicações graves, doenças graves que necessitarão inclusive de intervenções mais sérias, se não forem reconhecidas de forma precoce e tratadas de prontidão. Ainda acerca da doxorubicina, também há o potencial de novas neoplasias. Então, da mesma forma que a gente afirmou com a ciclofosfamida, a gente deve também ter esse cuidado com o rastreamento de outros tumores no paciente que fez uso de antraciclina, que é a classe de drogas da doxorubicina. A vincristina, no longo prazo, não costuma ter tamanhas complicações, pois ela não é uma droga mielossupressora. Ela pode levar a complicações principalmente mais precoces a nível de trato digestivo, neuropatia e se o paciente desenvolveu neuropatia durante o tratamento, não raramente essa neuropatia pode persistir durante o acompanhamento. Daí a necessidade de o médico também fazer o rastreamento de potenciais complicações oriundas dessa neuropatia, inclusive dor e feridas, pois pode ocorrer também. A prednisona, que é um corticoide, é um agente hormonal que tem, no caso, pacientes que estão fazendo uso, o risco de imunossupressão. Essa imunossupressão costuma ser durante o tratamento, poucos meses depois se normaliza, porém, complicações metabólicas oriundas do tratamento prolongado, no caso aí do paciente usou durante 6 meses mais ou menos, pode ocorrer, e aí o paciente que tinha risco do diabetes, esse diabetes surgir, ou então se ele já tinha um diabetes mellitus descompensar. Assim, dessa forma, a prednisona pode fazer com que pessoas tenham alterações dos glicídios, ou seja, aumento do risco de diabetes, alterações dos lipídios, daí potencial dislipidemia, sem falar em complicações como doença de Cushing e outras oriundas do uso do corticoide. Todas essas complicações podem ocorrer mais comumente de forma aguda, de forma mais precoce no tratamento. Mas, uma vez diagnosticadas, elas persistirão de forma prolongada e também faz parte do acompanhamento do paciente oncohematológico que realizou o tratamento com essa medicação, o monitoramento de potenciais complicações, inclusive com parecer do endocrinologista, se for necessário. Isso foi só um exemplo para vocês verem da importância do acompanhamento no pós-tratamento. A gente tem que rastrear potenciais complicações metabólicas, hormonais, potenciais imunossupressões, complicações cardíacas, complicações pulmonares, como ocorre, por exemplo, em pacientes portadores de linfoma Hodgkin que foram expostos a uma quimioterapia chamada bleomicina. Esse paciente pode ter complicações respiratórias mesmo anos após a exposição àquele agente. Daí a importância de se realizar o monitoramento, o acompanhamento periódico. É óbvio que esse monitoramento ele é menos frequente depois desses 5 anos, passa a ser uma vez por ano, por exemplo. Tá legal? Você sabia do risco de complicações oriundas do tratamento oncohematológico? Sabia do risco de complicações tardias, ou seja, aquelas que acontecem mesmo após anos terminado o tratamento? Pois é. Daí a importância do Hemato na Web, esse canal de hematologia que faz com que o conhecimento fique mais acessível a nível de todos. Se você gostou do conteúdo, achou interessante, compartilha com alguém, pois ele pode ser engrandecedor para essa outra pessoa também. Da mesma forma, se você gostou, deixa eu gostei, pois assim temas como esse poderá ser sugeridos para você e para outras pessoas. E óbvio, se você não está inscrito no canal, e isso é importante enfatizar aqui, muitas pessoas vêm aqui de forma recorrente, inclusive, mas não é seguidor do canal. Tá faltando o quê? Acompanha aí. Inclusive, se você marcar o símbolo de campanha, será notificado do conteúdo novo que poderá ser publicado no futuro. Tá legal? Espero que vocês fiquem todos muito bem e até a próxima.